vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. A Zaf nasceu bem, graças a Deus. Nasceu através do parto cesárea com 38 semanas e 4 dias. Hoje eu estou com 2 meses e 20 dias após o parto cesárea. Demorou um pouquinho, gente, eu sei, mas se você já for mãe ou se você ainda vai ser mãe, estiver assistindo esse vídeo aqui, vocês vão entender por que eu demorei tanto para gravar esse vídeo, né? Ainda mais para uma mãe de primeira viagem, que tudo é muito novo. O bebê, ele acaba tomando muito tempo da gente. Mas finalmente hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês detalhadamente como que foi o meu parto cesárea e tranquilizar você aí que talvez vá passar por essa via de parto, de que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que dá tranquilamente para você ter uma experiência de parto ali bem tranquila. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o meu relato de parto em detalhes. Olá pessoal, meu nome é Débora, né? Criei esse canal aqui, o Casa de Valor, para contar para vocês toda a minha experiência aí como uma mãe de primeira viagem. E hoje, né, faz 2 meses e 20 dias exatamente que o meu filhinho Azaf nasceu. E eu vim aqui contar para vocês, né, detalhadamente ali como que foi a minha experiência com o parto cesárea. Desde que eu engravidei, gente, eu nunca idealizei ter um parto normal. Por mais que eu tivesse amigas que defendiam essa ideia, que falam que a recuperação do parto normal é muito mais rápido, enfim, você tá bem mais disposta depois para cuidar do bebê, foi uma coisa que eu nunca idealizei para mim. Então, assim, tive parto cesárea e se eu tiver um novo filho, se Deus me permitir mais um filho, eu ainda assim, eu também vou escolher o parto cesárea. Então, a Zaf, ele acabou nascendo com 38 semanas mais 4 dias. Geralmente, um parto cesárea, ele pode ser feito a partir de 38 semanas, mas algumas médicas, né, eu acho que a maioria marca com 39 semanas. Só que o meu parto, gente, não pude marcar com 39 semanas, porque a Zaf nasceu dentro do feriadão de carnaval. Então, se ele fosse nascer com 39 semanas, como eu já tinha escolhido a via de parto cesárea, eu não ia poder garantir que toda a equipe médica, né, a equipe da minha doutora estaria ali. Eu queria a minha médica com a equipe da minha médica. Então, decidimos que o parto aconteceria aí, eu estando com 38 semanas e 4 dias. E aí, gente, começou aquela ansiedade, né? O parto tá chegando, eu assisti muitos vídeos como esse daqui, de relato de parto, mas na hora, né, a gente nunca sabe como que vai ser com a gente começa a ficar um pouquinho nervosa. Na véspera do parto, minha médica mandou as instruções para mim via WhatsApp. O meu parto foi marcado para as 18 horas, né? Ela falou assim, Débora, você pode escolher ou 7 da manhã ou às 18 horas. Eu, gente, sempre idealizei também ter um parto na parte da noite. Por quê? Você vem ali um pouco baqueado da anestesia. Então, sendo o parto à noite, a gente já pode dormir, né, a noite toda. E aí a gente consegue, no dia seguinte, já estar mais disposta. Porque o meu parto foi na Unimed. E lá aceita visita. Então, assim, se o meu parto fosse 7 horas da manhã, a partir de 1 hora da tarde, as pessoas já poderiam ir me visitar. E talvez eu não estaria tão bem para estar recebendo visitas. Então, por esse motivo, eu acabei escolhendo que o meu parto fosse na parte da noite. Então, a doutora marcou para as 18 horas. E aí, na véspera, ela mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp com as instruções. E as instruções eram as seguintes: jejum total a partir de 11 horas da manhã, inclusive de água. Aí eu achei estranho, né, fazer o jejum inclusive de água, porque ficar sem comer, tudo bem, mas a grávida, gente, eu particularmente era uma grávida que sentia muita sede. Então era verãozão, vocês imaginam, né, próximo de feriado de carnaval ali, aquele calorão, e eu ter que ficar sem beber água. Mas depois eu fui entender, conversando até com uma amiga que também passou por essa experiência do parto cesárea, ela me explicou, quando você toma anestesia, no caso a Hacker, né, que é a anestesia ali antes da cesárea, a anestesia costuma dar em algumas pessoas o sintoma de enjoo. E se eu tivesse esse sintoma, né, com anestesia, o sintoma de enjoo, e tivesse qualquer coisa no estômago, eu ia acabar vomitando na sala de parto. Então, assim, eu entendi por que eu não podia beber água. Porque se eu passasse mal na hora da anestesia, né, se eu tivesse ali ânsia de vômito, e se o meu estômago estivesse com água, eu ia vomitar água. Mas se o meu estômago estivesse vazio, eu não ia ter nada para colocar para fora e, consequentemente, eu me sentiria melhor, né, durante a cesárea. Então, como tá
tava muito calor, gente. Eu não consegui ficar sem beber água desde 11 horas da manhã. Eu almocei às 11 horas da manhã, inclusive almocei bastante, já que eu ia ficar o resto da tarde até às 18 horas sem comer nada. Almocei bem, o máximo que eu pude, assim. E quando me dava sede, gente, tinha uma técnicazinha que uma amiga minha falou comigo, que é você molhar o algodãozinho na água, né, geladinha, e passar o algodãozinho molhado, assim, pelos lábios. Então, eu fiz isso, né, eu acho que até 2 horas da tarde eu ainda fiz isso, eu tava com muita sede. Então, eu fiz isso para não necessariamente encher o estômago com água, né? Mas para dar uma aliviada ali na sede. E aí, a minha médica me orientou a 2 horas antes eu chegar no hospital para me internar. Então, como o parto era às 18 horas, eu cheguei para me internar às 4 horas da tarde. Aí, nós fomos, né? Quando eu saí de casa, eu já saí de casa, o emocional um pouco fragilizado, né? Fragilizado em que sentido? Aquilo que a gente esperou por tanto tempo, né, ia acontecer. Eu ia finalmente conhecer o rostinho do meu filho. Então, se eu, gente, parasse para pensar em tudo que ia acontecer, que eu ia conhecer o rostinho dele, que a minha barriga ia ser cortada em 7 camadas, eu ia ficar muito nervosa, muito desesperada. Então, durante o dia, eu tentei ocupar minha mente com outras coisas. Eu mexia em uma coisa, mexia em outra, lavava uma louça, ia pra lá, ia pra cá. Meu esposo até ficou falando assim, tá calor, você tem que fazer jejum, não pode beber água e você tá se movimentando pra lá e pra cá. Mas foi a forma que eu encontrei, né, de não ficar pensando naquilo ali, né. E aí, gente, a gente foi pro hospital, chegamos lá, a cesárea foi no hospital da Unimed, às 16 horas, né, dei entrada na papelada, fui levada para o quarto. No quarto, eu coloquei lá uma lembrancinha, umas coisinhas que eu levei. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar passando por aí. Foi uma lembrancinha que eu preparei para entregar para quem viesse visitar a ZAF, né? Levei algumasinhas também para o hospital. Preparei uma bolinha bem-vindo à ZAF, né? Preparei um espaçozinho para foto. Levei também a roupinha, o kit de lençol personalizado para arrumar ali o bercinho, né, onde o bebê fica, do lado ali da cama da mãe. Só que eu não pude arrumar o bercinho do bebê, porque eles falaram que quando o bebê nasce, já vem de lá para o quarto no bercinho, né? Eu não sei se é bercinho o nome, mas enfim, vou falar que é bercinho. Então eu não consegui arrumar, né? Botar ali o lençolzinho dele direitinho, porque eles falaram que se ficasse no quarto, poderia contaminar. Aí eu acabei não conseguindo arrumar essa parte. E aí, assim que eu cheguei no hospital, uma pessoa veio, mediu minha pressão, mediu a minha temperatura, viu que tava tudo ok, tudo certinho. Perguntou se eu estava em jejum, né? E tal. E até então, gente, eu não estava pensando, em momento algum eu pensei, como eu falei com vocês, na situação que eu estava prestes a ir para uma sala de cirurgia. Eu tirei a minha mente, tirei meus pensamentos desse foco, porque senão eu ia ficar muito nervosa, muito desesperada. E quando a gente fica muito nervosa, atrapalha até mesmo, né, o efeito da hack ali no organismo. Então, eu não pensei nisso. Eu ficava o tempo todo, olhava a rede social, olhava o quarto, tentei distrair ao máximo a minha mente. E aí, logo chegou uma fotógrafa que a gente contratou, ela fez umas fotos com a gente ali no quarto, né? Depois disso, veio logo um enfermeiro com a maca, me deu um roupão, falou que eu poderia entrar no banheiro, vestir o roupão e eu já ia sair do quarto na maca já para a sala de cirurgia. Aí o coração da gente dispara, né? Mas enfim, aí eu entrei no banheiro, coloquei o roupão, tirei o calçado, tirei tudo, né? Até calcinha, tira tudo. Aí deitei na maca, ele já me levou na maca deitada. Então assim, desde que eu saí do quarto até a sala de cirurgia, eu me lembro assim do teto do hospital, porque eu fui olhando para cima, já orando ali, já entregando nas mãos de Deus, né? E aí, quando chegou no centro cirúrgico, minha médica maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo, logo veio, me cumprimentou, a equipe também me cumprimentou, cada um da equipe se apresentou para mim, tal. Aí perguntou, Débora, é a sua primeira cesárea? Você já fez alguma cirurgia? Eu falei que era a minha primeira vez. Ela me explicou direitinho, a anestesista, como que ia funcionar, os efeitos da anestesia, tudo certinho, né? E aí, começamos a parte ali, então, que é a parte que faz o nosso coração bater mais forte, né? Que é a parte dos preparativos para realmente iniciar a cesárea. Aí, gente, ela veio, primeiro me preparou, me deu a anestesia. Eu até gostei porque eu já vi relatos de pessoas que colocam a sonda antes da anestesia. E aí você acaba sentindo o incômodo, né, da sonda entrando ali. Então, primeira coisa que eles fizeram foi logo me dar a anestesia, né, a hack.
E aí ela me deu em pezinho, assim, eu pendurei, assim, em uma enfermeira lá. Eu lembro que eu segurei bastante, assim, o braço dela. Eu acho que eu tava um pouquinho ansiosa, porque falaram que a hack dói menos que uma bezetacil. Eu já tomei muitas bezetacil na vida. Mas a gente fica um pouco nervosa, né? Porque são muitas emoções envolvidas, né? Então eu acabei segurando forte ali no braço da enfermeira. Aí depois eu até pedi desculpas a ela. Não, ela não imagina. Eu acho que deve ser até algo normal já das pessoas fazerem isso. E aí ela aplicou a hack em mim, né, aqui atrás. E aí ela falou assim, daqui a pouquinho você vai começar a sentir um formigamento nas pernas. E quando você sentir esse formigamento, já vai ser a hack fazendo efeito. E eu, gente, tinha muito medo da hack não fazer efeito. E eu senti me cortando e tal, porque a gente, quando a gente tá grávida, a gente vê tanta coisa, né? São tantas informações que acaba chegando a gente. Eu já vi relato de pessoas que falaram que a anestesia não pegou. Então eu fiquei preocupada, assim, se realmente estava pegando anestesia. Mas, enfim, logo veio a sensação de formigamento. Aí eles colocaram a sonda, eu já nem percebi que eles tinham colocado a sonda, né? Assim que começou tudo, meu esposo, ele entrou na sala. A gente preparou uma playlist para tocar no celular. Ele sentou ali, no caso, ele estava bem emocionado, então colocaram já a cadeirinha perto de mim, ele sentou. Se puder, eu vou deixar passando umas fotos aí para vocês, se, né, o YouTube não for derrubar as fotos. E aí ele sentou ali e a doutora já começou, né? E eu tava preocupada, gente, achando assim, ai meu Deus, será que eu vou sentir ela me cortando e tal? E eu tão preocupada com isso, sendo que ela falou assim, depois que ele entrou, poucos minutos depois, ela falou assim, Débora, daqui a pouquinho a gente já vai começar a ver ele já. E aí ela foi, né, quando foi pra Azaf nascer, eu não senti nada, gente. Da anestesia também. Inicialmente, não senti nada, nenhum sintoma, nem enjoo, graças a Deus. E quando foi pra Azaf nascer, ela falou assim, agora eu vou baixar um pouquinho aqui tipo a cortinazinha, né, que eles colocam, né? A doutora falou assim, eu vou baixar um pouquinho aqui pra você ver eu tirando ele. Aí ela tirou ele, assim, gente, ele nasceu perfeitinho, já nasceu fazendo xixi. Quando ela levantou ele fez aquele xixizão, assim. E aí, né, foi aquela emoção que algumas mamães já conhecem, algumas mamães, se você é mãe de primeira viagem, você logo vai conhecer como que é. Aí ela foi e perguntou, você tem colostro? Eu falei assim, não sei. Aí ela botou no meu peito, ele já fez ali, né, já teve o primeiro contato comigo ali, né, com o colostro. E depois o bebezinho foi levado pela médica pediatra para outra sala e o meu esposo acompanhou a pediatra, né, para ver lá os primeiros procedimentos com a Azaf. Enquanto isso, eu fiquei na sala, né, nisso que meu esposo foi para lá com o bebê, eu fiquei na sala. Depois que o bebê nasceu, eu comecei a sentir alguns efeitos da anestesia, porque até tirar o bebê, gente, é tudo muito rapidinho, eu acho que uns 10 e 15 minutos. E o que demora mais é fechar depois, limpar, né, tudo certinho. Assim que o bebê saiu, eu comecei a tremer. Como que eu posso explicar pra vocês? Eu tremia muito, eu não conseguia nem falar de tanto que eu tremia. Um efeito também da cesárea que eu tive foi que eu fiquei um pouco lerda, assim. Eu me lembro, eu sei contar pra vocês tudo o que aconteceu na sala de cirurgia, mas na hora eu não tinha muito reflexo, tipo assim, a doutora colocou ele perto de mim, eu não tinha muito aquele negócio, vou dar um beijo no meu filho, eu não tinha muito aquela atitude rápida, sabe? Eu pensava, mas eu não conseguia fazer. Eu tava muito devagar, muito lerdinha, isso já é um efeito da anestesia mesmo. Já tava começando a tremer um pouco, né? Então, depois que ele saiu da sala, eu comecei a tremer muito mesmo. E de tanto que eu tremia, eu não conseguia nem falar assim, porque eu falava tremendo muito. Aí a anestesista, ela pegou e colocou um remedinho lá, que é um remédio que elimina essa tremedeira que você tem, né? Por causa da hack. E aí, gente, o tempo todo eu gostei muito da anestesista. Ela ficou do meu lado. Débora, você tá sentindo alguma coisa? Antes de a Azaf nascer, ela me explicou. Olha, agora, quando ela for tirar o bebê, ela vai dar uma tremidinha. E nisso que ela vai dar essa tremidinha, você vai sentir um incômodozinho. Então, tipo assim, tudo que ia acontecer
que eu poderia acabar sentindo, a anestesista ela me explicava, mas não precisa você se preocupar, porque é normal, tá? Enfim, e aí ela ia me explicando passo a passo. E aí depois também que o bebê saiu, eu comecei a sentir um calor muito grande aqui no rosto, do pescoço pra cima. Era como se o meu rosto estivesse pegando fogo, assim. E aí a anestesista também, que tava me observando ali o tempo todo, ela chegou perto de mim e perguntou assim: Débora, você tá se sentindo bem? Aí eu falei assim: tô. Aí ela falou assim: é porque você tá muito vermelha. Aí eu falei assim: é porque eu tô sentindo muito calor, né? Falei assim. Aí ela falou assim: isso é um efeitozinho da anestesia também, mas eu já vou fazer uma medicaçãozinha aqui pra você. Aí, gente, eu não lembro, tudo que ela ia medicar, ela falava, mas eu não me lembro o nome dos remédios. Eu sei que ela medicou ali e logo eu parei, né? Aquela sensação de vermelho, aquela sensação de muito calor, logo passou. Aí, assim que me fechou todinha, né? Terminou ali aquele processo, a médica pegou a minha mão, colocou na minha barriga e falou assim: ó, tá retinho, direitinho, sem gases. Se você falar muito, isso aqui vai encher de gases. A doutora me explicou, né? E aí, gente, eu comecei a tremer de novo, aquela tremedeira. Aí a anestesista me deu mais um remédio no soro que passou a tremedeira. Eu não lembro, gente, qual é o nome desse remédio, ela falou na hora, mas eu acredito que é um remédio que seja meio que opcional o anestesista dá ou não, porque a minha médica, ela até comentou assim: olha, fulana, eu vou ficar grávida e vou vir ter filho aqui na Unimed. Então, você não deixa eu tremer assim não, você coloca remédio tal pra mim também. E tem uma amiga minha que falou assim pra mim: Débora, coloca meia na bolsa, porque quando o efeito da anestesia passar, você vai sentir muita tremedeira. Então, assim, desde que a anestesista passou mais esse remedinho pra mim no soro, né, colocou mais esse remedinho no soro, eu não tive mais essa tremedeira que eu estava tendo na sala de parto, nem depois, quando eu fui pro quarto, eu senti mais essa tremedeira. Então, eu não sei qual é o nome do remédio, mas me ajudou muito. E aí, né, o bebê voltou, depois que terminou tudo, a médica falou assim: ó, Débora, amanhã eu venho pra ver você. Aí foi nesse momento que o bebê voltou com meu esposo, né, a gente tirou mais algumas fotos, a médica também tirou fotos com a gente. E da cesárea, gente, desse primeiro momento ali, eu não senti nenhum tipo de dor, zero dor. O que eu senti de efeito da anestesia foi isso daí que eu comentei com vocês, né? Essa tremedeira e essa questão de eu ter ficado um pouquinho vermelha. Aí nós fomos pro quarto. No quarto também eu senti zero dor. Mas toda hora eles estavam colocando muito remédio no soro. A gente acaba tomando uma medicação mais forte pra dor, né? Então, assim, a médica ali, né? Eles fazem de tudo ali pra você não sentir dor. Você toma muitas drogas ali, ejetável direto na veia, então você não sente dor nenhuma. Acredito que umas 7 horas eu já estava no quarto, porque a Zaf nasceu 6h25. Como eu fui pra sala às 18 horas, a cirurgia deve ter começado mais ou menos umas 18h10, 18h15. Então, eu acredito que umas 19 horas eu já estava no quarto. E aí, gente, a partir de 10 horas, eles já começaram a mandar coisa pra mim comer na sala. A primeira coisa que eles me mandaram foi um caldo de carne, que inclusive, gente, tava uma delícia. Delícia mesmo, tá? Foi esse caldinho de carne. Eu não estava com fome, então eu falei pro meu esposo que eu não ia comer naquele momento. Ficou lá. Era 10 horas, então a cirurgia foi às 18, né? Vamos botar assim, 4 horas depois, às 22 horas, já veio essa sopinha de carne. Pouco tempo depois, acredito que meia-noite, 11 horas ou meia-noite, eles já mandaram pra mim uma vitamina. Que por sinal tava muito gostosa também. Mandaram uma vitamina, eu também não comi a vitamina. Depois eles já mandaram pra mim, eu anotei aqui, biscoito, chá e gelatina. E eu continuava, gente, sem fome, né? Aí pro meu esposo também mandaram a janta pra ele. Por mais que ele tava comigo lá no centro cirúrgico, mas na hora que veio a janta, deixaram a jantinha dele ali também. Aí, gente, como as horas foram passando e eu estava sem fome, e a enfermeira, durante esse tempo, né, as enfermeiras, elas vinham, tentavam colocar a Zaf no meu peito pra ele mamar um pouquinho do colostro, né? Ele até mamou direitinho. E aí, como o tempo foi passando e eu estava sem fome, eu comecei a pensar o seguinte: amanhã de manhã, provavelmente eu vou ter que levantar para tomar banho. Então, é melhor, mesmo sem fome, eu já ir comendo. Talvez, gente, eu tava com muitas horas de jejum, mas talvez por toda a emoção, né, aquilo que a gente passou, a gente acaba perdendo a fome. E aí eu resolvi começar a comer as coisas. Aí meu esposo veio
me dando na boca, mas eu não levantei a cabeça. Por quê? Eu ouvi muitos relatos, inclusive de pessoas próximas a mim onde eu moro, de que levantaram a cabeça após a cesárea e depois ficaram com uma enxaqueca terrível. Então, assim, eu já tenho enxaqueca da minha própria natureza mesmo, ainda mais uma enxaqueca após cesárea. Eu não queria isso de jeito nenhum. Então, gente, eu comi deitada. Eu virava assim o rostinho, ele pegava na colherzinha e ia me dando. Dessa forma, eu comi o caldo de legumes. Aí eu perguntei, tem mais o que ele pra mim? Aí ele falava, tem vitamina. Eu dava uma meia horinha, eu falava, agora traz a vitamina. Aí tomei a vitamina todinha, também na colherzinha. Depois tem o que? Biscoito com chá? Traz que eu vou tomar também. Gelatina? Traz também. Aí teve uma hora que eu perguntei, tem mais alguma coisa pra me comer? Aí ele olhou assim e falou, não, agora não tem mais nada não. Aí eu, então tá bom. Aí eu fiquei descansada porque eu tinha comido tudo que eles mandaram, né? Uma outra coisa que estudando também, né, sobre o parto cesárea, eu aprendi é que quando você tá muito tempo deitado depois da cesárea, quando você levanta, você fica tonta. E geralmente isso acontece de manhã, que é quando você vai ao banheiro tomar banho. Então, o que que eu fiz? Gradativamente durante a noite, né, depois de algumas horas de cesárea, eu fui pedindo ao meu esposo para ir levantando a cama gradativamente pro meu corpo que estava deitado e se inclinando, né? E eu, quando ficasse totalmente de pé, não ficasse tão tonta. Então, assim mesmo eu fiz. Eu fui pedindo a ele para devagarzinho, né? Isso depois de umas 6 horas de cesárea, mais ou menos. 6, 7 horas, tá? Eu pedi para ir levantando a cama aos poucos. A câmera automática, né? Aperta o botãozinho lá e ela levanta. Aí ele levantava. Quando eu achava que estava incomodando, eu pedia para baixar um pouquinho. Teve uma hora que ele levantou muito e aí eu senti que eu fiquei um pouco tonta, mesmo recostada na cama, eu fiquei um pouquinho tonta. Aí eu pedi ele para deitar a cama mais um pouquinho. Aí eu fui, né, gradativamente levantando a cama. Quando amanheceu o dia, que deu umas 6 horas da manhã, umas 6 não, devia ser umas 8 horas da manhã, 7 ou 8 horas, eu falei assim, provavelmente daqui a pouco vai vir uma enfermeira para me dar banho. Então eu pedi a ele para levantar ainda mais a cama, para me ficar mais em pezinho possível. Eu já não fiquei tonta mais. E aí fiquei ali sentadinha em pezinha, até o momento sentindo zero dor, tá? Tava com a sonda também, gente. Então, assim, na sonda ali, durante a noite, eu acho que eles trocaram a sonda umas 2 vezes. Então, deve ter saído bastante líquido, bastante coisa ali na sonda. Tem aquela... eu não sei se é uma fralda, se é um pano, não sei o que eles colocam na gente. Mas eu sei que durante a noite também veio uma equipe que fez a higiene em mim, trocou, não sei se é fralda, não sei se é um pano, o que fica ali. Vamos dizer que é uma fralda, né? Trocou ali a fralda, né? Tudo direitinho. Então, assim, ficou o lençol me cobrindo ali. Então, de primeira noite foi isso. Você não usa camisola, aquelas coisinhas bonitas que a gente leva pro hospital. No primeiro momento, a gente não usa. Aí, quando foi mais ou menos umas 8 horas, eu acho que antes do café da manhã, né? Não, deve ter sido umas 7h30, porque café da manhã é 8. Tiraram a sonda de mim. Tiraram a sonda, tiraram também os acessos que estavam na minha mão. E aí, eu parei de receber os remédios pela veia ali, né? Intravenosa. E passei a receber os remédios via oral em comprimido. É aí, gente, que você começa a sentir uma dorzinha da cesárea. Porque foram 7 camadas cortadas, né? Então não tem como eu não dizer pra vocês que vocês vão sentir zero dor dali em diante. Enquanto a medicação estava ali intravenosa, eu senti zero dor. Mas também eu tava deitadinha, né, na cama, devagarzinho, sem fazer nada. E agora não, a partir de agora eu já tinha que levantar para tomar banho, levantar para ir ao banheiro, porque tiraram a sonda. Eu tinha que andar um pouquinho, porque o fato de andar um pouquinho é bom para a circulação do sangue e tudo. Então, a partir dali, quando o remédio ele passou a ser via oral, aí que eu comecei a sentir um incômodozinho, né, do corte da cesárea. Mas, gente, não chega a ser uma dor aguda, não, tá? É só um incômodo, porque você sabe que é uma região, né, que recebeu um corte, então tá uma região mais sensível. Mas fazendo tudo devagarzinho, dá pra fazer tudo. Pelo menos eu consegui fazer tudo. Outro detalhe que eu tenho que falar pra vocês, antes que eu esqueça, é sobre quando passa o efeito da hacker. Muita gente falou pra mim, Débora, leva meia, porque quando passa o efeito da hacker, você vai sentir muito frio, vai tremer muito e tal. E, gente, comigo foi totalmente o contrário. Eu senti muito calor, tá?
quando o efeito da anestesia da RAC foi passando, quanto mais ela passava, mais calor eu sentia. Então, assim, o ar-condicionado de hospital, vocês sabem que é um ar bem gelado. E eu levei, gente, por sorte, eu levei uma toalhinha frasqueira. E eu ficava com essa toalhinha frasqueira toda hora, assim, limpando meu suor, porque eu tava com muito calor mesmo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui começando a sentir minhas pernas, sentindo o pé, comecei a mexer o dedo do pé, então eu percebi que a anestesia estava passando. E assim, todo mundo, né, quem tava lá de acompanhante super agasalhado, me deram até uma coberta para me colocar assim, a mais se eu quisesse, né? Mas eu senti muito calor mesmo. Mas não foi um calor que me desse vontade de lavar cabelo em hospital, não, gente. Não lavei cabelo no hospital, apesar que eu levei shampoo, levei tudo direitinho, mas eu não precisei lavar o cabelo no hospital, não. Deixei pra lavar em casa. E aí, sobre o efeito da anestesia da RAC, né, passando, foi isso aí que eu senti apenas, calor. E aí, gente, voltando ao ponto que a gente estava anteriormente, a enfermeira veio pra me dar banho. Quando a enfermeira veio, eu sentei, ela pediu pra eu sentar na cama, eu sentei, é aí que você começa a sentir, né, dos pontos da cesárea. Você senta e já começa a movimentar um pouquinho ali aquela região. E ela nem, gente, falou assim, fica em pé um pouquinho e depois você levanta. A enfermeira nem fez isso comigo, ela mandou ficar logo em pé. Como eu também estava me sentindo bem, eu fui acompanhando ela, andando muito devagarzinho, gente, por mais que você queira andar rápido, você não consegue. Andei muito, mas muito devagarzinho mesmo, cheguei no banheiro. Aí ela me ajudou, eu levei a minha toalha de banho, mas como eu tinha visto relatos de pessoas dizendo que você perde a sua toalha porque sai muito sangue, eu perguntei assim, você tem toalha do hospital? Aí ela falou assim, vou pegar pra você. Aí eu deixei pra me usar a toalha do hospital, porque já que era uma toalha que eu ia perder mesmo, eu preferi usar a do hospital e deixei a minha, né, pra eu usar depois se eu precisasse num segundo banho. E aí ela pegou a toalha do hospital e entrou no banheiro. Aí ela entrou no banheiro junto comigo, foi a própria enfermeira que me ajudou a tomar banho. Eu sentei no vaso, né, primeiro pra fazer xixi, já que tinha tirado a sonda. Ela falou assim, senta e vê se você consegue fazer xixi, né, urinar. Aí eu peguei, sentei, com muita luta, gente, porque o ponto aqui da cesárea, ele incomoda bastante, né, bem dolorido, né, não é uma dor aguda, mas é muito dolorido. Então, eu consegui sentar, consegui fazer ali, né, o que eu tinha que fazer, o xixi no caso, né, que o número 2 não sai assim tão rápido, né, gente? Eu levei sabonete líquido, porque me falaram que era melhor se caísse no chão, né, o outro, o líquido seria bem mais prático, né, pra esse momento. Aí eu comecei a tomar banho, gente, eu tava bem, tomando banho bem, a enfermeira ali na porta, me olhando tomar banho, mas no celular, né, e dando o sabonete líquido na minha mão, eu me esfregando, tal, tentando esfregar aqui, mas não consegui, porque você não consegue abaixar. E ela falou assim, você esfrega a parte de cima, que as suas pernas eu esfrego pra você. Aí assim eu fiz, né? Eu lavei a parte de cima, olhei a parte de cima, ela veio, lavou minha perna depois, a parte de baixo, né? Que é a parte ali da cesárea. Aí tá eu ali, gente, tomando banho à vontade. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim, olha, o seu banho tem que ser um banho rápido, porque senão você vai ficar tonta, vai ficar fraca, vai ficar tonta. Você não aguenta ainda ficar muito tempo em pé, não. Aí, gente, mas eu tava tão bem que eu continuei tomando banho. Gente, aí tá. Quando ela falou isso, eu continuei tomando banho, mas logo terminei, logo desliguei o chuveiro e aí ela começou me secando, né? E foi até bom eu usar a toalha do hospital, porque aquela própria toalha se tornou o pano de chão. Que eu pisei depois que a gente se secou, ela botou a toalha pra eu pisar. E aí eu pisei na toalha enquanto ela me ajudou a colocar a roupa, né? Aí eu levei aquela calcinha descartável, esqueci o nome dela agora, depois eu deixo a foto aí pra vocês. Levei ela e levei a camisola, ela me ajudou a colocar. Quando ela já tava me ajudando a colocar a roupa, gente, eu comecei a ficar fraca. Eu não fiquei tonta, mas eu fiquei fraca, mas tão fraca, que a sensação é que eu ia desmaiar. Aí ela falou assim, não falei com você que você não podia tomar um banho muito demorado? Vamos colocar a camisola aqui e vamos voltar rápido pra cama. Quando abriu a porta do banheiro que eu voltei pra cama, minha mãe que tava lá comigo falou que eu saí do banheiro muito pálida. Então, assim, eu já estava, né, numa situação que realmente tinha que ser um banho rápido mesmo. E eu tava me sentindo muito bem, fiquei ali toda à vontade, mas não podia. Aí voltei pra cama e descansei mais um pouco. Aí ela falou comigo, olha, durante o dia, você tenta andar um pouquinho pelo quarto, porque isso vai te ajudar. Porque senão depois você vai ter dificuldades para ficar em pé, né? Vai te ajudar você a se recuperar mais rápido. Aí, gente, sempre que eu podia, eu ficava andando pelo quarto, né?
e as medicações ficaram vindo, né, para me tomar via oral. Quando eu tava tomando a medicação no soro, eu não sentia nada de dor. Via oral, gente, você sente a dor. Então, assim, para andar é um desconforto, né? Para você levantar da cama, para você sentar no vaso. E a minha médica começou mandando muito remédio pra mim pra fazer o número 2. Dizem que é o ideal, você fazer no hospital, enfim. Aí ela ficou mandando muito remédio também pra isso, vitamina pra isso. Antes do almoço e na janta, tinha um pozinho que colocava na água que eu tinha que tomar, tudo pra mim fazer o número 2. E em relação aos gases, eu tive muitos gases, porque, gente, não tem como a gente não falar depois da cesárea, gente. Se alguém conseguiu não falar, deixa aí nos comentários, porque não tem como. Na minha opinião, eu falei pouco, ele disse que eu falei muito. Já a enfermeira falou comigo no dia seguinte que os gases que dá na barriga não é porque a gente fala demais, é o ar que entra quando a médica está no centro cirúrgico fechando a barriga. Ela falou que entra ar ali e esse ar que entra acaba gerando aquela barriga inchada. Em relação aos gases na barriga, eu acabei tendo. Em relação ao número 2, eu gostaria de fazer número 2 em casa, né? Mas a doutora mandou tanto remédio pra mim, que quando eu tive alta pra eu ir embora, eu coloquei a roupa pra ir embora, o vestido que eu preparei pra ir embora. Mas eu comecei a ficar, tipo assim, me deu uma vontade no banheiro, mas eu não conseguia segurar. Eu comecei a passar mal, suar frio, porque eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí, gente, eu falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer o número 2 aqui, não vai dar pra mim fazer número 2 em casa. Fui pro banheiro, né, lá do hospital, e quando eu sentei, gente, foi assim, tudo líquido, sabe? Tive que fazer zero força, porque qual era a minha preocupação? Você não pode fazer força aqui nessa região, porque dói, né? Tá uma região sensível. Então, não tem como sentar e fazer força. Então, quando eu sentei, graças a tanto remédio que ela me mandou, foi tudo bem natural. Eu não sofri nada pra fazer número 2. E acabei conseguindo fazer no próprio hospital antes de ir pra casa. Outra coisa que me ajudou muito na minha recuperação, mas muito mesmo, apesar de ser uma mãe de primeira viagem, eu assisti outros relatos de parto cesárea e assistir também relatos de recuperação de parto cesárea, né? Como que funciona. Eu fiquei em casa sentindo dor mais ou menos até uns 15 dias após o parto. Depois eu vou gravar um outro vídeo pra vocês contando melhor, né? Sobre essa minha recuperação da cesárea, como que foi. Mais uma coisa que me ajudou muito, gente, ajudou assim, a perna desinchar, a cicatriz, né? O local ali do corte, a cicatrizar rápido. Foi um procedimento que eu fiz com uma fisioterapeuta, que tem o nome de taper. Vocês já devem ter ouvido falar. Essa fisioterapeuta, assim que 24 horas depois do parto, ela chegou no hospital. Aí ela já fez um laser na minha cicatriz da cesárea, né? Pra cicatrizar mais rápido. E ela começou com esse tape. Esse tape, gente, que ela colocou na minha barriga são bandagens elásticas, né? Porque hoje não se usa mais cinta. Você usa uma calcinha alta, de baixa compressão. E esses tapes, eles te ajudam muito. E aí ela colocou esse tape em mim. Esse tape me ajudou muito em várias coisas, mas num primeiro momento me ajudou muito na questão dos gases. Gente, eu acho que nisso que eu estava com os gases na barriga, ela veio com as bandejas elásticas, né, colocando ali na barriga. Se tiver foto eu deixo aí pra vocês. E aquilo ali, ela dá um aperto na barriga, uma firmeza na barriga. Então você perde aquela sensação, inclusive é uma sensação que eu não tive, de que os órgãos estão caindo. Algumas pessoas têm essa sensação, eu não tive essa sensação. Mas você perde ali, se você tiver essa sensação de que os órgãos vão cair. Eu acabei, naquela noite que ela colocou o tape, ela chegou lá às 18 horas do dia seguinte, ali mesmo, eu acho que eu passei a noite toda soltando gases. Porque todos os gases que eu tinha na barriga foi liberando ali com a questão do tape. Depois ela ainda veio na minha casa por mais 3 semanas, foram quatro procedimentos, e ela ia renovando esse tape, né? Eu tirava o tape, ela colocava um outro tape, depois vocês estudam melhor sobre isso, mas foi uma coisa que me ajudou muito também em relação ali à minha cicatrização da cesárea. E aí, gente, antes de ir embora, eu consegui fazer o número 2 no próprio hospital, e aí eu tive alta e fui pra casa. Aí eu anotei aqui pra falar pra vocês como que é essa dor da cesárea, gente, porque a gente esquece da dor.
Hoje, com 2 meses e 20 dias, eu já não me lembro mais como é a dor da cesárea. Mas eu anotei aqui, ó. Ela é uma dor como se fosse uma fisgada. Não é uma dor aguda, gente. Dor aguda, eu acho que pra mim é a pior dor que tem. Depois eu vou deixar aqui pra vocês o meu relato de amamentação, mas eu tive dor aguda na amamentação, porque eu tive alguns probleminhas aí com a amamentação que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Mas a dor da cesárea não é uma dor aguda. É tipo umas fisgadas, né? De vez em quando vem uma fisgada assim, mas tudo muito suportável. Dá pra fazer tudo andando devagarzinho. Uma coisa que deveria ser proibido na cesárea, gente, é a gente tossir. Eu cheguei em casa e eu acabei me engasgando com a água do banho, ver se é possível isso. E aí eu comecei a tossindo e isso é muito ruim, né? Porque mexe ali naquela regiãozinha da cesárea. Mas é uma dor super possível de carregar, é super tranquilo. Você consegue fazer tudo muito devagarzinho, mas você consegue. Anda devagarzinho, faz tudo devagarzinho, mas é possível fazer tudo. E como eu falei com vocês, a gente acaba se esquecendo da dor. Uma dica que eu deixo aqui pra vocês, se vocês forem mãe de primeira viagem, eu levei pro hospital um sutiã de bojo, porque eu achei que eu ia sair do hospital e ia conseguir colocar um sutiã de bojo, gente. Mas o seio, ele fica muito sensível, né? Ainda mais pela questão do colostro, as enfermeiras que colocam o bebezinho para mamar no seu seio. Então, não tem ali uma questão de ter uma pega correta, ensinar o bebê a pega correta, porque o bebê, ele nasce tendo a sucção, mas a pega correta, quem vai ensinar o bebê é você. Você aprende com o bebê, você aprende, né? E o bebê também está aprendendo sobre a pega. Então, eu levei o sutiã de bojo pro hospital. E quando eu fui colocar o sutiã de bojo pra vir pra casa, que o sutiã encostou aqui no bico do seio, gente, mas ardeu, sabe? Ardeu, assim, que o bico do seio já tava bem sensível. Então, eu deixo essa dica pra vocês. Leva sutiã de amamentação mesmo, não precisa levar sutiã de bojo pro hospital. E leve também as rosquinhas de amamentação, né? Coloca aí no seu enxoval, se você não comprou ainda, que vai ser muito útil pra você. Gente, então aí eu fui pra casa, né? E aí, o que aconteceu quando eu cheguei em casa sobre o pós ali cesárea, né? Depois que eu já voltei um pouquinho ali a rotina, né, da gente estar em casa. Quanto tempo eu fiquei sentindo dor, como eram essas dores, eu vou gravar, eu anotei tudinho e vou gravar pra vocês um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já tá bem longo, tá? Mas foi isso, a cesárea pra mim não foi nem um bicho de 7 cabeças, né? O antes, que é onde a gente fica um pouquinho nervosa, eu tentei tirar a minha mente, o meu foco disso. E a dor do final, pra mim também foi super tranquilo. A minha médica falou comigo que existem algumas mulheres que são mais sensíveis à dor. Então, assim, eu acredito que cada mulher tem uma reação, uma sensação diferente ali com relação à cesárea. Mas, no meu histórico, né, pra mim foi tranquilo. Teria tranquilamente uma nova cesárea. Claro que depois você fica um pouquinho limitada, você consegue fazer tudo, mas você consegue fazer tudo devagarzinho. Uma pessoa que teve parto normal, com certeza, no pós-cesárea, consegue fazer as coisas de forma mais rápida e mais dinâmica. Mas foi super tranquilo e um próximo filho, se Deus quiser, eu vou novamente escolher o parto cesárea para mim. Gente, esse foi o meu relato de parto. Desculpa aí o vídeo muito grande, é porque eu quis contar tudo de forma detalhada, até mesmo para ficar guardado como lembrança aqui no YouTube, para mais na frente, quando eu tiver um segundo filho aí, se Deus permitir, eu vim aqui assistir o meu próprio relato. Eu espero aí ter te ajudado com esse vídeo de alguma forma, ter sanado as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários sobre o parto cesárea, que vai ser um prazer responder a você aí e trocar aí ideias com vocês. Agora, né, que eu já passei por isso, né, eu acho que eu posso ajudar mais vocês aí com informações. Gente, antes de ir embora, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho, para que o YouTube possa também aí recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se você conhece alguém que tá com medo do parto cesárea, encaminhe esse vídeo também para essa pessoa, né? Porque não é nem um bicho de 7 cabeças e dá tranquilamente pra gente levar aí tanto a cesárea como o pós-cesárea, tá bom? Hoje eu tô aqui, ó, totalmente recuperada, não sinto mais nenhuma dor na minha cesárea, né? Tudo é fase, é um momento tenso, né? Mas é um momento que passa. Gente, um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.